Bom dia, nação! Vamos para as primeiras informações do Flamengo de hoje. A Hanna zoando o Vasco com o Twitter do Maracanã e muito mais. Se gostar do vídeo, se inscreve-se no canal. Você de casa, meu senhor, minha senhora, pare aquela macarronada para interpretar. Engole para não engasgar. Para mim, tem uma alfinetada igual a do Ronaldo Esper, lembra? Essa aí. Ó, fofoqueiro. Eu gosto do programa de fofoca. Eu quero a opinião de vocês. Não sei quem quer começar interpretando. Não, pode deixar a Hanna. Pode deixar a Hanna? Põe Aí na você tela tem mais aí. tempo, né, pra interpretar. Pra pensar. Ih, eu Tá sou dando minha. pra ler? Aqui não dá pra eu ler. Aê, garoto. O Maracanã postou Flamengo e Fluminense no Instagram oficial e a legenda é: os dois maiores campeões do Campeonato Carioca vão se enfrentar em mais uma final. Pela quarta vez consecutiva, algo inédito na competição. Tem Fla-Flu na decisão e a taça vai continuar em casa. Aqui, Hanna Tenda, já que você não tem filtro, você fala o que você acha, o que você pensa, Hanna Tenda. E aí? Eu interpreto que é muito mais pro Vasco, que tentou entrar nessa briga aí do consórcio, do que do Botafogo, né? Porque o Botafogo, ele tem a casa dele, inclusive está reformando, a equipe está perdida, viajando por aí, né? Viajando o Brasil todo em busca de um estádio enquanto o gramado não fica pronto, mas vai continuar em casa. Flávio Amêndola, quero a sua interpretação. Cara, eu acho que pode ter, sim. Eu acho que quando eu falo os dois maiores campeões cariocas do Campeonato Carioca. A frase não é essa. A frase é: a taça vai continuar em casa. Esquece isso aqui. Esquece aqui. Mas isso aí eu acho que vai continuar em casa é uma coisa óbvia, né? Não tem muita provocação. Por isso que tem um recado. Mas eu não acho que tem provocação. O senhor está passando pano. O senhor está passando pano pro Maracanã. Deve estar querendo entrada no portão 10, que tá difícil de estacionar lá. Alô, Cadinho, preciso pra final, hein? O 11 tem que andar lá de fora. Você está passando... Não, eu sinceramente... O que significa vai ficar em casa, Flávio Amêndola? Vai ficar no Maracanã. Carioca, vai ficar no Maracanã porque é Flamengo ou Fluminense. Então por que ele falou que quer ficar em casa, Flávio Amêndola? Porque não tem o Vasco nem o Botafogo. Porque a casa é de quem que ele quis dizer, Flávio Amêndola? Ah, mas isso aí precisa ser dito? Mas teve o Vasco querendo entrar no consórcio. Como é que foi essa treta aí do Vasco? Me explica. Ué, eu também não entendo, porque eles ficam falando o tempo todo que eles têm estádio, aí agora eles querem entrar no consórcio aí do Maracanã. Eu não entendi porque... Solta o alfinete aí, Pedrinho. que a SAF quis entrar aí na administração, que tem funcionado muito bem, né? Entre as duas diretorias, inclusive nas vendas de ingressos, de vez em quando. Não, até porque não ter... Imagina, se fosse um Vasco e Fluminense, uma final, essa hora já teria... Ai, quem vai ficar com o setor sul? Exatamente. Processo daqui, processo dali, guerra dos lados. Então deixa tudo. É porque o Vasco tem São Januário, que é uma... Eu acho maneiríssimo assistir jogo em São Januário, assim, de televisão, né, de casa. Porque fica uma festa linda e tem aquele vidro assim. Eu acho muito maneiro. Mas realmente tem esse problema de quando o jogo maior... São Januário cabe o quê? 25? 20. 25, 30? Olha, Não, menos que 30. Menos que 30? Menos que 30. Eu confesso que eu nunca tinha ido a São Januário na torcida, né? Nem vai depois desse comentário, né? Que agora... Sacanagem. Mas... Fernando Diniz, que vive uma lua de mel com a torcida tricolor. Vitor Pereira disputou em menos de 3 meses de trabalho 4 títulos com o Flamengo. Perdeu os 4. As explicações parecem não convencer. O que me frustra um bocadinho é depois tanto trabalho e com os jogadores a acreditarem e a fazerem exatamente aquilo que era necessário fazer. E nós acabamos por perder esta final de uma forma que difícil de explicar. Portanto, nós estamos no caminho. As vitórias têm a começar a aparecer, porque para consolidar um trabalho as vitórias têm que aparecer, não é? E a questão é essa, a questão são os resultados neste momento. Já o técnico Fernando Diniz, ao contrário do seu adversário, conquistou um título na única competição que o Fluminense disputou esse ano, a Taça Guanabara, e justamente contra o rival das finais do Campeonato Carioca, o Flamengo. Então, eu estou muito feliz. Ser o primeiro título nessa casa. Primeiro título assim, né? Na verdade não é meu primeiro título. Eu ganhei títulos
de menor expressão que as pessoas desconsideram quando é conveniente. Que os títulos sejam sempre consequência, como foi esse, de um trabalho bem feito, de um trabalho compartilhado de muitas mãos. Nos últimos 12 confrontos, o time tricolor tem ampla vantagem, com 8 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas para o grande rival, apesar de toda a diferença financeira entre os dois clubes. O Fluminense é um time que tem uma desproporção muito grande aí de receita, no caso hoje para o nosso rival e para outros rivais, mas com muito trabalho a gente consegue ir tirando essa desvantagem financeira com um trabalho coletivo e com a ajuda de muita gente. Quem precisa mais do título? É claro que é o Vitor Pereira, sob pena de não resistir a mais uma decisão sem levantar a taça de campeão. Então, que venha o Fluminense. No último jogo que jogamos contra eles, vi um jogo muito competitivo, um jogo entre duas equipas fortes que se conhecem muito bem. Portanto, vou esperar um jogo do mesmo nível e procurar ganhar o jogo. Ganhar o jogo e o título passou a ser quase uma questão de sobrevivência para o português. Eita, vamos lá então. Vamos colocar números para vocês e números importantes para entrar no nosso debate. A gente coloca o Diniz, 13 jogos em 2023, 9 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Aproveitamento de 71%. E a gente coloca também Vitor Pereira, tem 18 jogos, né? Mais jogos nessa temporada, mais competições, com 11 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, o aproveitamento de 65%. Essa pergunta do para quem é mais importante o título, ela é até cruel. É claro que todo mundo precisa do título, quer o título. Então vamos para o outro lado aí. Para quem vai ser mais sofrido a perda do título? Eu concordo com o Cícero Melo. Vai ser... Pro Vitor Pereira. Porque pro Vitor Pereira é o emprego dele que está em jogo, né? Se o Flamengo não for campeão carioca, ele vai ser demitido. É o que o bastidor do Flamengo diz desde quando o Flamengo perdeu pro Del Valle a Recopa e na sequência vieram os clássicos que o Flamengo perdeu também. Então, assim, sinceramente não acho que pessoalmente pro Vitor Pereira, que já foi campeão português, já foi campeão grego com Olympiacos, português com Porto, ser campeão carioca vai mudar a sua vida. Claro que seria o primeiro título brasileiro, né, no futebol brasileiro, e ele é um cara que veio para vencer, ele foi campeão chinês no Xangai também. Mas não é o tipo de título que vai mudar o patamar da carreira dele, até porque para ele explicar em outros países o que é um campeonato estadual, às vezes demora um tempo. Mas nesse caso, é uma condição de manter-se empregado ou não. Então acho que existe esse impacto. No caso do Diniz, também não acho que esse título vai mudar o seu patamar. Porque o Abel Braga foi campeão carioca e ninguém lembra do Abel Braga como um grande trabalho na última temporada. Eu acho que no caso do Diniz, se ele for campeão, se o Fluminense for campeão, vai respingar mais nas pessoas nos haters do Diniz. Acho que os haters do Diniz perderão um pouco, porque o Campeonato Carioca não é tão importante assim, perderão um pouco do seu argumento. Mas para o Diniz, pessoalmente, acho que vai ter alegria, mas eu acho que nada mudará no trabalho dele. No Vitor Pereira é ficar ou sair. Eu concordo com o Zupac, mas jogo com você tentando ver o lado que nós dois discordamos, que é do peso maior para o Diniz nesse sentido. Porque nisso eu discordo do Zupac, é a questão dos haters. Eu acho que quando o Diniz ainda cai na galhofa, porque o hater, até o cara que não é hater do Diniz, essa discussão ficou muito corrompida envolvendo o Diniz sobre ele ter a capacidade ou não. Quando ele perde, mas também. A coisa, para mim, se perdeu, e não só com haters. Basta ver quando ele foi especulado em seleção, imagina, vocês estão malucos. Quanto um título, não de carioca, mas um título numa final contra o Flamengo acaba com isso. Ele de fato vira, na prática, um técnico muito capaz, mas com objetivos que ele consegue alcançar. Eu acho que um título para ele, sobre este Flamengo, especialmente se o Fluminense jogar muito bem e as partidas mostrarem uma superioridade muito clara em termos de ideia, a coisa incontestável, pouco recurso a comentários sobre a arbitragem, pouca contestação, eu acho que isso viria a validar o que é o trabalho dele, a forma como ele enxerga futebol, o fato dele ter chegado. A importância do campeonato estadual tem pouco a ver com isso. A validação, ele ganhou. Ganhou do Flamengo, ganhou do Vasco, ganhou dos pequenos no Rio de Janeiro, ganhou do Botafogo. O Fluminense é o campeão.
Alguém sempre dirá, mas no ano passado o Abel Braga ganhou do Flamengo também, foi campeão, e o Abel agora nem mais como técnico trabalha neste momento na vida dele, né? Na carreira dele. Porque sempre vai ter alguém para dizer, sempre ter um mas, né? E tal. Mas eu acho que valida, independentemente de ser um campeonato estadual. Restará a quem acha que ele é um treinador que enxerga um futebol como fantasia e que não é competitivo e que para ele o resultado não tem importância, todas essas bobagens que são ditas e escritas a respeito do Diniz, essas pessoas, elas vão continuar dizendo, mas foi só um estadual, quero ver ganhar o brasileiro, etc, né? Assim, né? O Pep Guardiola tem que vir ganhar o título estadual aqui para ser considerado. Por esse mesmo tipo de gente. E aí o estadual tem importância. Porque daí é o perrengue do futebol brasileiro, do campeonato, dos campeonatos aqui e tal. Agora, mas quando é o Diniz que ganha, se ganhar, não, peraí, quero ver ganhar o campeonato, quero ver ganhar a Libertadores. Vai ter sempre alguma coisa para ganhar. Ver. Mas eu acho que valida. E acho que ele precisa menos da conquista por uma questão empregatícia do que o Vitor Pereira. O Vitor Pereira, ele não pode não ser campeão estadual. Sim. Ser campeão estadual para o Flamengo, pouca importância. Sim. Não ser E o doido é que quando o Vitor Pereira chegou, com todos os títulos que ele ia disputar, o que a gente menos daria relevância era o Carioca. Ninguém falava no estadual. Porque a Supercopa, que também não vale muito, não vale quase nada, mas era um jogo com o Palmeiras, o Mundial era o Mundial, a Recopa era uma final no Maracanã, o Del Valle e o Carioca era o que menos importava. Mas a gente falava o quê? Mas se transformou. Mas a gente falava o quê? Mas se perder, aí já começa a ficar. Mas aí perdeu tudo e ainda ficou pior. É para quem perde, porque se o Flamengo não for campeão, mesmo se fizer 2 grandes partidas, o Fluminense fizer partidas melhores e for um espetáculo essa decisão e o Flamengo não for campeão, vão lembrar até que ele perdeu a Taça Guanabara. Então ele vai ter perdido a Supercopa, o Mundial, a Recopa, a Taça Guanabara e o Estadual. São 5. Se ele ganhar, esquece tudo que aconteceu e segue aí, ele continua sob observação. Ele continua sob observação, ainda tem isso, porque não é certeza de que ele continue o resto da temporada. E olha, eu já recebi alguns torcedores do Flamengo, muitos, me mandando mensagem dizendo assim, olha, eu não sei nem se eu vou torcer para o Flamengo nessa final de Campeonato Carioca, porque tem muita gente que esperando ou imaginando já um novo treinador do Flamengo para o resto da temporada. Olha, as datas da final já estão definidas e a gente mostra para vocês, Hoje Esportes. Vamos lá, então o jogo de ida é no dia 1º de abril, no sábado, às 8h30. No Maracanã, a volta também no Maracanã, mas no dia 9, é o domingo, 18 horas, 6 horas da noite. Então tem Fluminense e Flamengo. Mota. Vamos lá, a gente vai falar sobre a sequência aqui do Sport Center nessa questão de técnicos. E o que